Pessoal, vocês têm alguma dúvida que as Sereias da Vila seriam rebaixadas hoje no jogo contra o time do Botafogo? A verdade é que as Sereias da Vila até estava ganhando a partida, mas depois sofreu o empate no finalzinho, aquele gosto de crueldade, mas dependia também de outros resultados. Na verdade, do resultado do Real Brasília, né? Que fez a sua parte negativamente ontem, perdendo para o time do Grêmio por 2-0. E o Santos tinha que ganhar a partida de hoje e ganhar a próxima contra o time do Internacional e torcer novamente para o time do Real Brasília perder o jogo contra o time do Fluminense. Então, eram duas derrotas do Real Brasília e o Santos tinha a obrigação de vencer essa partida de hoje e a partida próxima, que seria contra o Internacional, jogando fora de casa. Tarefa não muito específica, mais difícil, né, pessoal? Porque quando a gente começa a depender de terceiros para poder fazer os seus resultados, quando deveria ser feito anteriormente, no decorrer do campeonato, aí fica difícil. Vamos falar mais um pouco sobre isso. Infelizmente, pelo rebaixamento do time do Santos de 2024 nesse Campeonato Brasileiro, eu já até falar Série B, mas o Santos já está na Série B, né? Daqui a pouco a gente volta. Pessoal, o Santos, as Sereias da Vila foram rebaixadas hoje, a exemplo negativo que aconteceu com o time profissional do time do Santos no ano passado. Menos de 8 meses mais ou menos, o Santos, na sua história, mais uma mancha, teve mais um rebaixamento e foram das Sereias da Vila. Ah, mas Vargas, aconteceu agora, dava para ganhar. Todo mundo sabe que o processo que foi feito de uns anos para cá, principalmente depois que as meninas, as consideradas tops, né, vamos dizer assim, Cristiane, tinha muita briga dentro do elenco, tinha muita coisa ruim acontecendo no extracampo, culminou para essa situação do Santos acontecer nesse momento. Então não foi único e exclusivamente o fato do Santos empatar o jogo hoje, né? Essas coisas ruins já vêm acontecendo há tempos, né? Agora eu vou fazer um retrospecto, uma retrospectiva aqui, só para você entender o que aconteceu com a equipe do Santos, para ela chegar nessa situação. Aí você pode falar, Vargas, não precisa. O time profissional aconteceu a mesma coisa, o time profissional masculino, e a tendência é que isso acontece, já estava na cara que ia acontecer. Mas mesmo assim, pessoal, eu tenho que fazer uma retrospectiva para as pessoas entenderem o que aconteceu. Bom, pessoal, o Santos teve vários treinadores, né? Teve uma época que o Santos contratou aí o Bruno Silva. Bruno Silva, que era das categorias de base do Santos, se não me engano, do Sub-17, assumiu a equipe do Santos com uma inexperiência do caramba, não teve resultados positivos, muito pelo contrário, não foi aquilo que o torcedor santista e aqueles que acompanham a Sereias da Vila esperava, né? A Sereias da Vila realmente perdeu muitas partidas dentro dos seus domínios, fez resultados que não eram para serem feitos fora de casa, jogando contra times considerados inferiores, né? Mas até aí tudo bem. O problema foi quando saiu o Bruno Silva, que tiraram ele do time, acho que ele voltou ainda lá para as equipes de base do time do Santos masculina, e contrataram lá o Cleiton Lima. Cleiton Lima, esse que já tinha passagem anterior pelo time do Santos, foi campeão com o Santos inclusive. E aí nessa época ele ficou na equipe do Santos, no tempo que ele ficou na equipe mais gloriosa do mundo, teve algumas cartas anônimas, né, falando a respeito. Eu não vou nem tocar muito nesse assunto, pessoal, mas só para você entender. Teve algumas cartas anônimas feitas pelas próprias jogadoras do time do Santos, falando de um assédio a respeito do treinador. Até aí, pessoal, já tinha que parar com tudo isso e já tinha que colocar encostado o treinador na época do time do Santos, e foi isso que aconteceu. Esse negócio explodiu, o Cleiton Lima foi afastado, depois ficou aquele imbróglio, culpado não é. O Santos já tinha que ter interrompido isso de fato, de verdade, colocado outro treinador, procurado outro treinador, mas resolveu dar uma oportunidade para o técnico, que era uma situação duvidosa, e todo mundo já sabia que antemão a tudo isso que já tinha acontecido anteriormente, não ia dar certo. Mas o Santos, através lá da sua gerência, fizeram até uma entrevista coletiva com ele, para ele dar suas explicações, colocaram numa sabatina lá, mas ninguém acreditou, essa que é a verdade.
né? O Santos já deveria ter cortado mal pela raiz. Eu não estou falando assim, todo mundo tem direito de defesa e tudo mais, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas quando as coisas começam a acontecer extra-campo, que influencia dentro de campo do time do Santos, era já para ter interrompido e já colocado o negócio à parte, resolvido primeiro o extra-campo para depois as meninas ficarem tranquilas dentro de campo, né? Para poder conseguir. Baseado nisso, o time do Santos aconteceu um desmanche do caramba, né? Todas as principais jogadores do time do Santos estão em times grandes aí do futebol brasileiro disputando. Você vê muito aí a Cristiane, né? Você vê outras meninas que fizeram destaque no time do Santos jogando pelo Palmeiras, jogando pelo São Paulo. A Yaya, você viu ela na Copa do Mundo também, estava lá. O Santos estava com um time bom. Só que o Santos, não sei o que acontecia, o Santos não conseguia fazer boas partidas, mesmo com essas jogadoras, talvez o esquema tático, talvez falta de preparo físico, não sei. O fato é que essas meninas, depois de tudo isso que aconteceu, saíram da equipe do Santos e o Santos teve que correr atrás do mercado e mesmo com as dificuldades, foi isso que foi passado. Eu acredito que não. O Santos realmente teve que ir atrás do mercado e contratou jogadores totalmente inferiores a essas que aí estavam, né? Aí o Santos só foi para a bancarrota. O Santos começou a fazer partidas de uma certa forma boa, mas demorava muito para isso acontecer, mais perdeu do que ganhou, né? E a saída do Cleiton Eminente, que já tinha acontecido, o Santos foi atrás de um treinador chamado Glaucio, né? Que veio do futebol, se eu não me engano, daquela 3M, alguma coisa assim, do Amazonas, né? Já teve passagens pelo Botafogo do Rio de Janeiro, inclusive morreu abraçado com o time do Santos da Sereias da Vila hoje, também foi rebaixado. E aí ele veio para a equipe do Santos, pegou um trabalho nessa coisa turbulenta, mas a partir do momento que o treinador aceitou, ele já sabia o que estava acontecendo dentro da equipe do Santos. Paralelamente a isso, o Santos estava disputando o Paulista, disputando o Brasileiro. E com os jogadores que o Santos tinha contratado, que foram mais de 20, olha, eu vou falar um negócio para você, a qualidade do time do Santos realmente caiu demais, pessoal. E até colocar esse time no entrosamento, até fazer com que as meninas conseguissem jogar e tudo mais, demorou muito tempo para que isso acontecesse, aliado ao fato dos problemas anteriores que já tinham terminado, mas que fez parte dessa trajetória negativa do time do Santos. E aí o Glaucio não conseguiu colocar o time nos eixos, o Santos faz uma boa campanha no Campeonato Paulista, mas no Brasileiro realmente perdeu partidas que não era para perder, porque o nível é diferente. Brasileiro, tanto masculino como feminino, não pode entrar com o time, pessoal, só para cumprir tabela. Que foi essa a impressão que a gente teve a respeito do futebol feminino do Santos. Não foram dadas as devidas atenções para a equipe feminina do time do Santos, masculino, melhor dizendo também. A mesma coisa aconteceu com as Sereias. As contratações não foram legais, e aí o time só foi diminuindo o ritmo, diminuindo marcação, perdendo partidas dentro de casa, fazendo jogos que é considerado jogos fáceis, se complicarem. Aí o Santos foi tendo resultados negativos, a performance do Santos, que já não era muito boa, foi abaixando cada vez mais. E isso vai entrando dentro do psicológico do jogador, né? A gente sabe que quando aquela história do time de rebaixamento, ele já vem para negativas já de situações passadas que vão se aglomerando, vão piorando, e aí as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, e o Santos foi entrando, a Sereias da Vila, melhor dizendo, dentro de um buraco e não conseguiu sair. Agora você fala, Vargas, mas as Sereias da Vila estão bem, de uma certa forma, no Campeonato Paulista. Cara, mas o que importa dentro do cenário nacional, infelizmente, o que fica é o rebaixamento. O Santos vai jogar o Campeonato Paulista numa situação do Campeonato Brasileiro rebaixado. Olha como mancha a história do time do Santos, mais uma vez. A exemplo do que aconteceu no ano passado com o time masculino, o Santos é rebaixado dentro dos seus domínios. Depois de estar ganhando de 1-0, o Santos tomou o gol aos 44 do segundo tempo, cara. Do segundo tempo, a Solly James, que foi recentemente contratada, acho que é a segunda ou terceira vez que ela passa na equipe do Santos, fez uma falta ali no bico da grande área, um pouco mais para trás, melhor dizendo. Teve o
o cruzamento dentro da área do Santos, o desvio de cabeça e a goleira não conseguiu se movimentar, porque ela foi para um lado, depois até ela voltar, pegou no contrapé e a bola acabou entrando. Balde de água fria para o time do Santos. Por que eu falo isso, pessoal? Porque até aquele presente momento o Santos tinha mais um jogo. Se caso o Santos vencesse, porque o jogo que o Santos dependia, do adversário que o Santos dependia de ser derrotado, que é o Real Brasília, tinha perdido no dia anterior, mais conhecido como sexta-feira, para o time do Grêmio por 2-0. Então o Santos ganhando, o Santos tinha mais uma chance de não ser rebaixado na próxima rodada, que seria contra o Internacional, mas o Santos ia jogar fora de casa. Mas necessitava que o Real Brasília perdesse também o jogo da última rodada contra o time do Fluminense. Então quando começa a depender de terceiros, dos outros, para fazer os seus resultados, aí fica difícil, pessoal. E aí não tem para onde fugir. Então esse cenário que foi montado desde o princípio, assim quando as jogadoras saíram da equipe do Santos, atenções não foram dadas necessariamente e da maneira que deveriam ser dadas para a equipe mais gloriosa do mundo, deu no que deu. Então foi um acontecimento de erros graves que aconteceram numa equipe que não pode acontecer, que culminou nessa situação novamente de rebaixamento. Mais uma mancha acontece na Vila Belmiro, no Santos Futebol Clube. Isso para a marca do Santos é horrível, horrível. Santos sendo rebaixado novamente em menos de um ano, cara. Em menos de um ano. Ah, mas o time do... Todo mundo sabia que o time do Santos não era bom, pessoal. Era de médio para ruim. Olha, eu ainda estou sendo muito generoso ainda. Porque o time do Santos não acertava taticamente, chegava atrasado em todas as jogadas, teve tempo para treinar. Quanto tempo as Sereias da Vila ficaram paradas aí com esse advento das Olimpíadas? Treinaram num ambiente fechado aqui no estado de São Paulo, ficaram praticamente no internato aí para se concentrar. Né? No jogo passado, no Campeonato Paulista, pouparam algumas meninas, inclusive, para jogar contra a Ferroviária de Araraquara, e tomaram 4 no nabo, mas colocou as titulares, não resolveu o problema. O Santos muito afoito dentro da partida, né? E aí entra o desespero quando o Santos toma o gol, porque até então, me parece que o jogo estava andando, o Santos não atacava, o Santos só se defendia, e o Santos ficava naquela morosidade, e fazendo faltas desnecessárias, e aí dependendo único e exclusivamente de um jogo, a sua história inteira. Cara, não pode deixar chegar nesse nível. Isso não é o Santos Futebol Clube. Ah, agora todo mundo está quebrando, metendo o pau. Não, eu sempre posto conteúdos, não costumeiramente como sempre fiz, mas eu coloco conteúdos para falar a respeito do futebol feminino, sim. Porque tudo é Santos, pessoal. Tudo é Santos. Então mancha aqui, mancha acolá. E aí o Marcelo Teixeira, ele veio para a equipe do Santos e ele prometeu que seria um dos seus braços as Sereias da Vila. Se não me engano, o terceiro ou quarto. E nada aconteceu. Nada aconteceu. Só foi vergonha. Aí quando você via em protesto, aquela situação que aconteceu com o Cleiton Lima, da pressão que ele não aguentou e depois ele teve que sair, das meninas no Brasil inteiro colocando a mão na boca em protesto, aquilo é demais. É o nome do Santos, porque toda vez que as meninas faziam aquilo, a narradora ou a narrador tinha que explicar o motivo pelo qual as meninas estavam fazendo aquilo lá, cara. E aquilo lá, essa notícia realmente vai para o mundo, né? E as coisas realmente ficam cada vez mais difíceis, isso quando tem um extracampo difícil, as pessoas não têm tranquilidade para poder trabalhar, contrata mal, né? Contrata mal pra caramba, e aí não são jogadoras à altura do Santos Futebol Clube. Ah, mas você está sendo muito metido. Não, pessoal. O Santos sempre foi o carro-chefe, principalmente no futebol feminino aqui no Brasil. O Santos sempre foi o carro-chefe no futebol feminino aqui no Brasil. De uns tempos para cá, o Santos só está passando vergonha. Perdeu o protagonismo para o Esporte Clube Corinthians Paulista, para o Palmeiras, que investiu pra caramba, que tem os mandos de jogo aqui na cidade de Jundiaí. Cara, tem que existir um investimento. Agora, quando você olha para o time profissional que já tem coisa errada pra caramba, o masculino, como que você vai dar atenção
para Sereias da Vila. Tá nem aí. Tá nem aí. Então isso que aconteceu hoje, essa mancha que aconteceu novamente com a equipe das Sereias da Vila, era uma coisa que ia demorar um pouco só para acontecer, que a gente já via isso, no final das contas, realmente tendo resultados negativos. Essas coisas extracampos, as coisas, a má administração da categoria feminina do time do Santos, tudo culminou realmente para ter o rebaixamento. Agora, pessoal, que o Santos está rebaixado para a segunda divisão, se os caras não davam tanta atenção assim quando estava na primeira, quem garante que vai dar atenção agora que está na segunda divisão? Quem garante? Ah, mas meninas têm que representar, são as mesmas meninas. Você acha que realmente vai funcionar no Campeonato Paulista? Na hora do vamos ver? Na hora que não tem qualidade e tudo mais? Ah, me ajuda aí, pô. Vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Abraço para você, tchau.